Quando eu fiz um outro vídeo aqui falando da Sony, né, que ela foi responsável por tudo que aconteceu de ruim com o Michael nos últimos tempos, né, é disso aqui que eu falo, né. Saiu agora essa minissérie aí de 3 capítulos contando o lado dos promotores da acusação contra o Michael e 2 ou 3 pessoas, que eu acho que foi o segundo advogado do Michael e mais alguém, a favor do Michael, né. Então isso já mostra que é uma coisa absurda, né, que não tá mostrando os 2 lados da história, tá mostrando apenas um lado. Mas enfim, não vou estar dando mais pauta pra esse assunto, porque eu acho que já foi, já passou. E quanto mais a gente toca nesse assunto, ele não morre. E é isso que eles querem, né? Enfim. E eu tava falando, né? Falei da Sony e tal, que eles fizeram de tudo pra ficar com o catálogo do Michael e conseguiram. E aqui eu tava vendo esse post aqui, nesse Instagram, que é o Explicando Michael, que lá eles postam bastante coisa, e eu peguei essa imagem pra trazer aqui e falar sobre, né? Porque agora com essa série que saiu de 3 capítulos, falando, acusando o Michael mais uma vez, uma coisa que ele já foi defendido e já foi considerado inocente, mas pessoas que estavam por trás desse boicote contra o Michael, difamando ele, um deles, com certeza, se não é o principal, se também não é o único, que foi aqui o grande responsável, que foi o Tommy Mottola, foi o grande responsável pela onda de boicote contra o Michael. Foi quando o Michael se levantou, né, em 2001, fazendo aí uma manifestação se manifestando contra ele, porque o Tommy Mottola, ele estava aí, na época, ele era presidente da Sony, e ele não estava divulgando o trabalho do Michael, tirou de circulação os clipes do Michael, não estava divulgando o último álbum do Michael, que é o Visible, pra, com isso, dificultar aí as vendas do disco dele, do trabalho dele, e forçar o Michael a vender o catálogo dos Beatles pra Sony. Com isso, fazendo o Michael ficar endividado com a gravadora, e aí obrigando que, como o Michael dava o catálogo como garantia, porque o catálogo é milionário, não precisava nem ter dinheiro, né? Só o catálogo vale bilhões, então ele dava o catálogo como garantia. Então, quando ele gravou esse último álbum, o que aconteceu? A gravadora estava boicotando o Michael para que ele não conseguisse visibilidade, não conseguisse vender, não conseguisse atingir as vendas necessárias, para que com isso eles ficassem com o catálogo do Michael. E o Michael se levantou e manifestou sobre isso. E expôs essa situação que estava acontecendo. E foi aí, minha filha, entendeu? Foi daí que vem a alegação, que não é minha, tá? Que se fosse minha seria suspeita, né? Porque eu sou fã do Michael. Então se fosse dos fãs da família, seria suspeito. Mas o próprio Kanye West falou que quem mandou matar o Michael foi ele, foi esse cara aqui. O próprio Kanye West falou. Depois eu vou ver se eu acho um tweet dele falando. Porque ele tweetou e depois ele apagou. Mas como botou na internet, sempre tem alguém que tira um print. Com certeza alguém vai ter. Só que na época, eu até tive esse print aí da postagem dele. Ficou todo mundo falando, só que depois, né? Como na época eu não falava do Michael, até pra evitar esses tipos de comentário, porque o povo é muito, sabe? E daí, mas eu vou ver se eu acho e depois eu trago aqui falando sobre. Então, quem falou, quem jogou na internet, e quem mandou, quem tava por trás da morte do Michael era esse cara aqui, foi o Kanye West, tá? E a gente sabe, a família sabe, a gente sabe, entendeu? Que o Michael não morreu de uma forma natural. Pela autópsia também nem poderia, né? Porque ele tinha um coração bem forte, jamais ele poderia morrer do coração. Então, assim, gente. Aí é o que nem o ditado, que nem diz o ditado, né? Eles acusam você daquilo que eles são. Por